Olá, obrigado mais uma vez para todos que vêm assistindo meu vídeo. Vou pedir que vocês, por favor, assistam até o final do vídeo, para depois vocês tirar a conclusão de vocês. Quem gostar, fica à vontade para compartilhar, dê um joinha, se inscreva no canal, tudo bem? Fica à vontade para deixar os comentários de vocês. O meu vídeo hoje é uma resposta a um vídeo que eu vi na internet por título seguinte. Eu vou deixar a descrição do vídeo aí tá? Na descrição. O título é o seguinte: Jeová, falso Deus, o pai do canibalismo. Eu achei muito tendencioso esse vídeo, porque esse vídeo tenta passar uma mentira do eterno que vocês usam da expressão Velho Testamento, que é do Tanar e da Torá. Ele tenta dizer nesse vídeo que o Eterno ordena e induz o canibalismo. Ele começa primeiro contando a história da Torre de Babel, aonde que o Eterno, tá lá a expressão, desce e vê, e ele começa a dizer, mas se Deus é onisciente, onipotente, por que ele não viu lá do céu? Ele não compreendeu que, na verdade, essa expressão que Deus desce, que é uma tradução errada, mas na verdade é um anjo de Deus que desce e vê aquilo. Deus já tinha visto, na verdade, que era um Rassatã que desce ali para se opor à humanidade. Mas ele não sabe, a pessoa que fez o vídeo não sabe disso, que foi Deus que desceu. Não conhece de hebraico, não conhece a tradução correta, mas compreende. E fala que Deus não é de confusão, como está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 ao 33, diz que Deus não é um Deus de confusão. Então, como é que Deus faz confusão? Então, tá. Primeiro que Novo Testamento Novo Testamento, não tem nada a ver com Velho. Eu sei que vai ter cristão falando aí, mas veio até o final, depois vocês tiram a conclusão de você. A minha intenção aqui não é falar de Cristo, nada, mas é desmentir esse vídeo tendencioso que tenta destruir a Torá. E aí, o que ele faz? Ele prossegue falando assim, olha, você observe que em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53, está escrito assim: E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que teus inimigos te apertarão. Então vocês observem, ele falando no vídeo, vocês observem que é o próprio Deus que manda tal, que Deus o quê? Primeiro que isso não é uma lei, é uma maldição. E antes de prosseguir, eu vou explicar para vocês de uma vez o que é o sentido de maldição na Torá e o que é o sentido de bênção na Torá, que é totalmente diferente do sentido de bênção e maldição na visão ocidental. Na visão ocidental, maldição é algo, por exemplo, que alguém induz a acontecer. Por exemplo, você é uma pessoa boa, não faz nada de errado, é justo, eu jogo a maldição e de certa forma pega. Na verdade não faz nem sentido isso. Então, uma benção é algo que você, mesmo de vez em quando você é uma pessoa boa, a pessoa boa, mas não faz tudo certo, mas você ora para Deus e acontece com você. Bom, se fosse assim, muitos profetas não tinham sofrido, eram bons, a maioria, E usando tão um pouquinho do cristianismo, o Jesus de vocês, o Deus de vocês também tinha morrido. Beleza. Mas eu não quero focar aqui em Jesus. Eu quero mais focar nesse vídeo. Então, o que seria uma maldição? A maldição e a bênção seria um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Vamos supor que eu chego em vocês e falo assim, gente, nós vamos para o Grand Canyon. Lá no Grand Canyon tem uns lugares determinados lá que vocês podem chegar perto do paredão, podem olhar tranquilamente que não vai cair e ninguém vai se machucar. Mas tem lugares no Grand Canyon que, se por acaso não tiver uma placa lá dizendo, aqui é perigoso, e vocês teimarem e forem lá
perto desse paredão, lá vai deslizar e quem tiver teimando perto desse paredão vai deslizar e vai morrer. Então, na verdade, as leis são instruções para você viver bem. São instruções. E as maldições nada mais é do que a explicação se você por acaso teimar e agir de uma forma errada. E nesse vídeo eu quero dizer assim, olha lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25 a 29, lá as duas mulheres cumprem esse mandamento. Onde que a mulher come a filha, e vocês já podem observar que lá está falando que foi Deus que mandou, não. Na verdade, o anjo do Senhor que fala lá. Por que usa a expressão anjo do Senhor? Porque até os Ra-Satã foi o Eterno que criou. Então, tudo que o Eterno criou é do Senhor. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, nessa época, o norte de Israel estavam vivendo na idolatria. E para vocês que não sabem, naquela época, lá na região, os idólatras tinham como prática de adoração aos seus deuses pagãos o assassinato, ou a relação sexual incestuosa, matavam seus filhos, alguns até praticavam o canibalismo. Por isso que o Eterno proíbe essas práticas e ainda manda que Josué destrua esse povo. Mas isso é um assunto para outro vídeo, que eu depois vou explicar quem são esses povos para vocês. E o norte de Israel estava praticando. E quando eles começaram a praticar idolatria, ou seja, eles não só adoravam outros deuses sem ser o Eterno, eles também começaram a seguir esses rituais, que eram os rituais de assassinato, de prostituição, rituais de canibalismo, alguns. Só que o rei, quando ele depara com essa situação de que a mulher fala lá em 2 Reis, eu gostaria que vocês lessem o contexto todinho, vocês vão observar que naquela época tinha uma prática, quando alguém ficava muito triste, rasgava suas roupas de sinal de tristeza. E quando a mulher chega e pede ajuda ao rei, e fala que a mulher pede para comer o filho, para cozinhar o filho, e depois cozinha o filho dela, o rei se entristece e rasga suas roupas de tristeza. Então ele percebe que aquele povo, pela desobediência do Eterno, o rei também estava em desobediência, entraram num estado de loucura. Não foi uma lei que o Eterno determinou, ao contrário, o Eterno condena o canibalismo. O Eterno condena até comer algumas carnes impuras, sangue. Tanto é que a carne tem que ser mais bem assada, não pode ser mal passada. Então não faz sentido. Então o rei, a narração, quem lê com sabedoria vai observar que aquilo é uma maldição, ou seja, o povo por livre e espontânea vontade, conta e risco, desobedece ao Eterno, não cumpre as leis e começa a praticar os atos de idolatria. E um dos atos é o assassinato. Tanto é que a mulher que desesperadamente pede ajuda do rei, fala da outra mulher que, se vocês observarem, que a outra mulher age com naturalidade. Por quê? Porque ela estava tão envolvida na idolatria que não seria, na cabeça dela, pecado ela matar o filho, a filha e comer. Então não vinha do Eterno essa ordem. Então vocês compreenderam o sentido de maldição na Torá, o povo semita, é o resultado de uma má ação. Ou seja, vou dar dois exemplos para significar uma lei e outra uma maldição. Vamos supor que eu pego uma lei, eu chego e falo assim, olha gente, não chutem a parede. Uma lei. Se vocês não chutarem a parede, vocês não vão machucar. Uma bênção, não machucar. Mas se por acaso vocês chutarem a parede, vocês vão machucar e sentir grande dor, uma maldição. Então, como que é o Eterno não, como que quer induzir dizendo que o Eterno tem amor à maldição, sendo que ele, antes de tudo acontecer, ele explicou com detalhes o que aconteceria se seguisse as instruções corretas e o que aconteceria com as instruções erradas. Nenhum. Um bom pai, um bom criador, que cria todos os meios possíveis
para manter eu, você e qualquer ser na presença dele, na misericórdia dele, na glória dele, jamais ia nos deixar cega. E por isso que surgiram as leis. Porque as leis, as instruções, as mitzvahs, nos ensina como agirmos nas situações aqui positivamente, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E quais são as consequências positivas de fazer o certo e quais são as situações negativas se fazermos errado. Então, meu amigo, você que fez esse vídeo, por favor, tenha mais sabedoria, conheça as escrituras, leia e pare de induzir ao erro as pessoas, porque muitos que estão vendo seu vídeo estão desesperados atrás do eterno, muitos não têm coragem de abrir a Bíblia e ler ela direitinho, só seguem igual Maria vai com as outras, igual piolho, só vai na cabeça dos outros, que os outros falam, eles acreditam, se falam testemunhos bonito, ou verdadeiro ou falso, acreditam. Então isso é totalmente antibíblico, totalmente anti-Deus, totalmente anti-amor, tá? Então, para vocês que viram esse vídeo, eu vou deixar a descrição aí, vocês olhem e pensem, raciocinem no que eu falei para vocês, tudo bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Shalom.